a ideia que nós trazemos para identificar a, a função da linguagem e para nos comunicarmos e para interpretarmos essa comunicação e para desenvolvermos uma comunicação mais eficaz em qualquer nível, seja textual, seja somente é, gestual, né? Ou verbal, não é mesmo? Para que nesse universo de relações, nesse universo de relações humanas, nós consigamos construir um mundo melhor dentro de nós e fora. Talvez nós não conheçamos quem está ao nosso lado, embora possamos estar vivendo com essa pessoa durante muitos anos da nossa vida, porque talvez não conheçamos, não conseguimos entender a forma da pessoa se expressar ou a dificuldade que ela tem para se expressar. Então, muitas vezes, precisamos perceber a dificuldade que as pessoas têm de se expressar, de falar, de contextualizar. Até agora nós falamos na comunicação, mas a não comunicação também é um elemento que nos comunica a uma limitação, que nós precisamos buscar, né? Muito disso, a psicologia, a psicanálise, né, tem um papel importante em trazer à tona informações que a pessoa não consegue compreender, então ela tem que falar para se ouvir e perceber, e muitas vezes não falar, e às vezes ela não consegue falar, porque talvez haja, porque possam existir traumas, possam existir falta no ser humano, e eu não falo de todo ser humano, mas falta muitas vezes um elementos, falta arquivo. A pessoa sente, mas não consegue expressar porque não conhece, talvez as palavras corretas, talvez não conheça o significado daquilo, então ela não sabe se expressar e, claro, talvez se expresse de uma maneira que precise ser interpretada. Às vezes, a forma dela agir com o corpo, porque ela não sabe que é aquilo que ela está sentindo. Às vezes, os desenhos que ela faz, que a criança faz, às vezes, às vezes querer ficar sozinho, às vezes, é, tantas coisas comunicam algo que não está sendo comunicado, não é? E a nossa percepção disso, de que existe algo, e às vezes, muitas vezes, forçando que a pessoa fale, que a pessoa se manifeste, pode ser muito pior, porque ela não sabe, e ela vai entrar em conflito com isso, porque ela não sabe dizer o que está acontecendo. Ela não sabe que sentimento é aquele de sofrimento, de dor, de ausência, de medo. Não sabe, não sabe. E é muito interessante porque nós, o ser humano nos dias de hoje, que tem transformado os pets, né, os animais, os cães, os gatos, em seres humanos, começam a desenvolver uma linguagem não verbal com o animal e começa a compreender tudo que ele quer com o olhar dele. Ele olha, às vezes ele pede, claro, mas ele olha, ele se comporta de determinadas maneiras e nós conseguimos, por final, compreender. E por que não fazermos isso com outro ser humano? Por que não compreender o outro ser humano pelas suas expressões não verbais, por aquilo que ele não consegue muitas vezes dizer? Então, não comparar o ser humano com o animal, mas perceber que nós estamos meio que substituindo, sim. Os animais são lindos, são maravilhosos, são anjos, sim, mas nós estamos também substituindo.
né, a relação humana por uma relação com um outro ser, que não é o mesmo ser da nossa espécie, mas que nós damos mais atenção do que nós talvez possamos dar para um outro ser humano, porque vai demandar trabalho, né? Mas também demanda trabalho com o animal. É porque o animal é mais inocente, bonitinho e tal. Pronto, acho que vocês entenderam. Precisamos fazer essa leitura quando a comunicação não consegue se manifestar. E o que se manifesta é uma forma que precisa ser interpretada. Sendo assim, finalizando esse extenso trabalho que nós fizemos aí, essas aulas todas, elas precisam ser sempre revisitadas em alguns pontos,